Hoje nós temos a aposentadoria com regras permanentes, a voluntária, a compulsória por invalidez. E temos aí algumas regras de transição, algumas. Vamos aí falar sobre do artigo 2º da Emenda Constitucional 41, do artigo 6º e do artigo 3º da Emenda 47 de 2005, a chamada PEC do Bem, como veio, que foi aliviar um pouco a dureza da Emenda 41. As regras hoje em vigor que nós temos, como a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, que há aí uma necessidade de conjugação para o servidor público, já existe idade mínima faz tempo, né, para a aposentadoria, há muito tempo, desde 98 a gente já tem idade mínima para o servidor público se aposentar. A aposentadoria por idade é mantida ainda, por invalidez, a compulsória, a especial do servidor portador de deficiência, a especial do servidor que exerce atividade de risco, atividades que estão submetidas a condições que prejudiquem a saúde e a integridade física, a do professor e as 3 regras de transição e a pensão por morte. Vamos falar aí de cada uma dessas agora, dos requisitos que são necessários para cada uma dessas aposentadorias. A primeira, a regra da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, que é a aposentadoria básica. Essa é a básica. Ela exige, primeiro, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo, 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, mulher, 55 anos de idade e 30 de contribuição, precisa aí para isso. Agora, se esses requisitos forem implementados até 2004, né, 20 de fevereiro de 2004, vai ter direito aí, quem seguir isso aí, vai ter direito à integralidade e paridade. Integralidade é você ter direito a se aposentar com o valor da última remuneração. Paridade, você ter direito aos mesmos reajustes que são concedidos na ativa, ser concedido ao inativo também. Então, quem cumpriu esses requisitos aí até 2004, né, vai ter direito à integralidade e paridade, a ambos, cumprindo esses requisitos. Se for depois disso, vai ser pela média, ou seja, sem a integralidade e sem paridade. Vai ser feita a média das contribuições e o reajuste vai ser o mesmo reajuste concedido anualmente, né, ao regime geral do INSS. Então, essa é a aposentadoria que nós temos hoje básica. Temos aí as regras de transição, que atingem um monte de gente, e que o governo quer acabar com elas agora, inclusive, na proposta de emenda à Constituição. Substituir por uma só, que, inclusive, tenho também minhas dúvidas com relação até à sua constitucionalidade. Mesmo sendo uma emenda constitucional, uma emenda constitucional ela pode ser inconstitucional, né? E eu acho que afeta de morte a segurança jurídica. Mas é coisa para se discutir realmente com muita profundidade. A segunda regra é da aposentadoria por idade, que aí você precisa de 10 anos de serviço público, 5 no cargo, homem 65, mulher 60. Mesma coisa, integralidade e paridade, se até 2004 cumprir os requisitos, né? Se for depois de 2004, não vai ter direito a nem integralidade nem paridade. Vai ser o benefício calculado pela média e sem o reajuste que é dado na ativa. Essa é a aposentadoria pura por idade. A outra era a combinação de idade por tempo de contribuição, essa aí pura por idade. A terceira regra é a aposentadoria compulsória, que aí nós tivemos recentemente uma alteração que permite aí até 75 anos, né, a Emenda Constitucional 88, 2015, combinado com a Lei Complementar 152, 2015, aumentou a idade de permanência no serviço público para os 75 anos, independentemente do sexo, masculino ou feminino. Cálculo também, integralidade e paridade, né, até 20 de fevereiro de 2004, se for depois também pela média e sem paridade. Lembrando que para o compulsório também vai ser proporcional ao tempo de contribuição, né? Se você chegar aos 75 anos e não tiver ainda homem 35 anos e mulher 30 anos, vai ser proporcional ao tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez tem que estar inválido, e o governo agora também na PEC, ele vem valorizando a readaptação, que é uma coisa no serviço público hoje ainda pouco utilizada, mas a PEC quer valorizar, readaptar o servidor para exercer uma outra função,
mesmo que essa outra função tenha uma remuneração menor e tenha requisitos de escolaridade e das atribuições menores, mesmo assim o servidor vai poder ser readaptado para essa função. Vai continuar recebendo o valor original, claro, mas aí ele vai poder ser reaproveitado nessa função, caso ele tenha alguma deficiência física ou uma deficiência intelectual que lhe impeça de exercer o trabalho que ele anteriormente exercia, né? Por exemplo, um exemplo que é clássico, o exemplo do professor, né? Um professor que fica com algum problema, ou físico, ou fica com um problema mental e não consegue mais dar aula, ele pode ser readaptado para uma função administrativa na faculdade onde ele leciona, por exemplo, e vai poder, continua recebendo como professor, mas vai poder ser readaptado para essa função. O professor que, por exemplo, perde a voz, né, que acontece, e aí ele vai poder ser readaptado para uma função administrativa. Em regra, a aposentadoria por invalidez tem os proventos proporcionais. Essa é a regra. É proporcional ao tempo de contribuição, exceto se o motivo for acidente de serviço, moléstia profissional ou uma doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é um rol taxativo. Você não pode ter aí outras modalidades de aposentadoria por invalidez integral, né? A regra também do cálculo é integralidade e paridade, se ele ingressou no serviço público até a emenda 41, que foi em 2003, e pela média sem paridade, se ele ingressou depois da emenda constitucional 41. Né? Também a fórmula de cálculo vai ser diferenciada de acordo com o momento que o servidor ingressou no serviço público. Não é do cumprimento dos requisitos, porque aí o requisito é só quando se tornar inválido, mas quando ele ingressou no serviço público. Os servidores portadores de deficiência foi, em 2013, regulamentado isso no artigo, a Lei Complementar 142, conforme a decisão do Supremo numa adjunção 5126, que o governo não regulamentava isso, como não regulamenta a conversão do tempo especial em comum do servidor público, né? E aí uma adjunção no Supremo determinou essa regulamentação e o governo finalmente editou a lei, o Congresso aprovou a Lei Complementar 142, que prevê essa aposentadoria especial aos 25 anos de tempo de contribuição se homem, 20 se mulher, se for deficiência grave, 29 se homem, 24 mulher no segurado com deficiência moderada, 33 anos se homem, 28 no caso de deficiência leve, ou 60 e 55 se mulher, 60 homem, 55 mulher, independente do grau de deficiência, desde que tenha 15 anos de contribuição com deficiência durante esse mesmo período. Então, a mesma lei que regulamenta a aposentadoria especial no regime geral foi considerada para fins de regulamentação também do servidor público. E aí nós temos agora também a aposentadoria do servidor portador de deficiência. Há muitos casos assim, a gente já enfrentou, inclusive, até na prática mesmo profissional, de servidor que tem uma deficiência visual. Né? O servidor que que é cego, por exemplo, ele vai conseguir aí realmente um tempo reduzido de contribuição. Né? Um servidor que tem uma deficiência física também, que mesmo assim trabalha, consegue também um tempo reduzido de aposentadoria. Desde que haja demonstração de que aquela deficiência torna o trabalho dele mais difícil do que seria para os demais. Esse é o grande requisito, na verdade, que deve ser atingido. Os servidores que exercem atividade de risco, foi a Lei Complementar 144 que regulamentou e ficou limitado ao policial. O servidor policial, aí, ele vai ter direito a uma aposentadoria compulsória com 65 anos de idade e voluntária com 30 anos de contribuição, com 20 de cargo policial se homem e 25 de contribuição e 15 policial se for mulher. Então, há também a periculosidade se limitou aos policiais. E aí vem a regra de transição. A primeira regra de transição é a doação 3. A primeira é do artigo 2º da Emenda Constitucional 41, que é aquela que prevê que ingressou até 98, 16 de dezembro de 98, data da emenda número 20, contar 53 anos de idade se homem e 48 se mulher, 5 anos no cargo e também aí tem que cumprir um pedágio. O que é o pedágio? É um tempo adicional que você tem que contribuir, correspondente a 20% do tempo que faltava para a obtenção da sua aposentadoria.
Se você estava faltando 5 anos para se aposentar, já cumpriu os requisitos, faltava 5 anos para se aposentar, você vai ter que contribuir mais um ano, 20% do tempo que faltava para obter sua aposentadoria. Agora, nesse caso, vai ser feito também pela média sem paridade e ainda com um redutor de 5% por ano antecipado da idade mínima, prevista em lei, 60 anos do homem e 55 se mulher. Essa regra de transição é uma regra de transição muito ruim, porque não prevê integralidade e paridade, e ainda prevê um redutor, em razão da idade. Então termina sendo um desestímulo, realmente, para que a pessoa faça uso dessa regra de transição. Era uma regra de transição que, na verdade, eu não vejo ninguém fazer uso dela na prática. Temos a segunda, que também é da emenda 41, que aí é melhorzinha, que ingressou até 31 de dezembro de 2003, na emenda 41, 20 de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo, aí precisa ter 60 anos de idade, homem, 35, com 35 de contribuição, ou 55 anos de idade, mulher, com 30 de contribuição, e aí, por essa disposição, por essa emenda, você vai ter direito à integralidade e paridade. Aí você vai ter direito aos dois, né, com essas idades, de 60 anos, homem, mulher, 55. Né? Então, aí você, sem precisar de pedágio, sem precisar de absolutamente nada. Essa é uma regra que é mais utilizada. E a da 47, que também é uma boa regra, é a melhor regra de transição, eu diria, até, que prevê aí o seguinte: precisa ingressar no serviço público até 98, 25 anos no serviço público, 15 de carreira, 5 no cargo, 30 de contribuição homem, 30 mulher. A cada ano de contribuição a mais que ultrapasse os 35 e 30, vai se diminuindo um ano da idade. Se você tem homem, 36 anos de idade, e a idade mínima aí prevista, né, é 60, aí você baixa para 59. Se você tiver 37 anos, né, aí baixa para 58, no caso do homem. É mais ou menos um fator 85-95 de soma de idade por tempo de contribuição, que eu acho justo, porque estimula aquele que iniciou mais cedo, aquele que ingressou mais cedo no mercado de trabalho, que começou a trabalhar antes, aí ele fica realmente beneficiado por essa regra de transição. Essa vai diminuindo a idade à medida que você vai ultrapassando o seu tempo de contribuição. É mais justa. E, além disso, garante integralidade e paridade. Além de garantir também na pensão a integralidade e paridade. É realmente essa, das 3 regras de transição que nós vimos aqui, é a melhor. A regra de transição que eu diria que é mais razoável, mais justa, inclusive, para o próprio servidor, né?